Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, sextou, 16 de janeiro de 2025. Galera, ontem tivemos Corinthians pegando o Bragantino fora de casa. Vamos falar um pouco sobre essa partida, falar um pouco aí sobre a situação atual do Corinthians. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele likezinho muito massa, compartilhar com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueça de me seguirem lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. E vamos voltar para o tema central do vídeo. Corinthians ontem pegou o Bragantino fora de casa, o RB Bragantino, e tomou uma surra de 3-0, fora o baile. O Corinthians jogou muito mal. Destaques negativos para Kaká, o zagueiro Kaká, e o lateral esquerdo Hugo Farias jogaram muito mal. E pelo menos ali os 2 gols passaram ali pela conta dele. Hugo Souza não pôde fazer muita coisa ali na partida de ontem, mas nem tudo está perdido, óbvio. O Corinthians ainda consegue se recuperar. Vai ter o clássico agora contra o São Paulo. Se conseguir ganhar esse clássico já eleva um pouco mais a moral. Mas vamos falar um pouco sobre essa partida. O Corinthians entrou com um time totalmente misto, bem misto mesmo. Tá dando aí descanso aos jogadores principais, mas no segundo tempo ainda entraram alguns titulares para poder ali tentar amenizar um pouco a situação, mas não foi, não conseguiu aí, pelo menos diminuir o placar. E aí ficou a situação um pouco chata, porque o jogo foi fora de casa, o tempo estava bem chuvoso, mas isso não é desculpa para jogar muito mal como jogou ontem. Então o Corinthians tem que andar um pouco mais ligado, tem que começar a criar um pouco mais de padrão de jogo. Vai chegar esses reforços aí, vai chegar um reforço para a lateral direita, um provável reforço para a lateral esquerda, esqueci o nome dos jogadores. O da direita, se não me engano, é Pedro Milanes, que era do Penharol. O da esquerda eu não lembro agora quem é o jogador. Tem também um Caio César, que era do Al Hilal. Vamos ver quando eles chegarem, se vão conseguir se adaptar rápido, para poder aí ajudar ao time do Corinthians. Também tem o Corinthians também está observando o jogador do Shakhtar Donetsk. Não sei se vai avançar nas negociações. Até o momento que eu vi, só estava sondando esse jogador. Fez uma leve sondagem por Everton Cebolinha, mas o Flamengo descartou as negociações, e por vários motivos. Um deles é porque o Felipe Luiz pediu a permanência do Everton Cebolinha, e segundo porque é óbvio que o Flamengo não ia liberar um jogador desse nível para o Corinthians. Isso é fato. Ia ser uma negociação muito difícil, a não ser que o Corinthians fosse lá e pagasse a multa. Aí a história já mudava um pouco. Como esse não é o caso, seria muito complicado realmente essa negociação. E fora que também o Corinthians fez jogo duro pro Breno Bidon. O Flamengo sondou o Breno Bidon e o Corinthians falou que só liberaria pela multa. Então já é um motivo também do Flamengo retaliar o Corinthians nesse início aí, nessa sondagem por Everton Cebolinha. Mas o fato é, o Corinthians precisa se reforçar o mais rápido possível, porque já tem uma final aí no dia 1º de fevereiro contra o Flamengo. E essa final é muito importante, porque se uma Copa do Brasil o Corinthians já conseguiu quitar muitas dívidas que estavam aí atrapalhando o Corinthians em todo 2025, que atrapalhando bastante o Corinthians no ano 2025. Imagine se conseguir esse título da Supercopa do Brasil. Já vai conseguir, além da moral, de dar um pouco mais de moral aos jogadores, vai também conseguir equilibrar um pouco mais o caixa financeiro do clube. Recentemente teve a renovação, se eu não me engano, do contrato com a Esporte da Sorte. Teve um aumento também na cota do patrocínio, e também tem um andamento aí, uma conversa andando com a Caixa Econômica sobre a questão da quitação aí da Arena, ou até mesmo uma possível renegociação de dívida da Arena do Corinthians, da Neoquímica Arena. Pelo que eu li ontem na matéria, o Osmar Stabile, ele acabou falando que como a Caixa é um banco ainda 100% estatal, as coisas demoram um pouco, mas está na fase de valuation, que é para saber realmente quanto que vale hoje a Neoquímica Arena. Após essa fase de conclusão, é que ambas as partes, tanto o Corinthians como a Caixa Econômica, vão tomar uma decisão. O que se espera é que a Caixa Econômica, pelo menos a ideia inicial, é que a Caixa Econômica pegue o name rights da Neoquímica Arena
e quite a dívida de vez. Se isso acontecer, ponto para o Corinthians, porque pelo menos aí já se livra de uma dívida muito grande, que está atrapalhando bastante aí tanto o caixa do Corinthians como também a montagem de elencos e tudo mais. Caso o Corinthians consiga resolver essa pendência, já consegue resolver pelo menos aí boa parte dos problemas que foram ocasionados em parte pelas gestões passadas, como eu sempre venho destacando aqui em meus vídeos. Também ainda tem a questão do RCE, do regime centralizado de execução de dívidas aí do Corinthians, que foi iniciado aí na gestão do ex-presidente Augusto Melo, mas não foi aprovado, e agora parece que conseguiram aprovar o parcelamento de 190 milhões em dívidas do Corinthians. Então o Corinthians já consegue aí pelo menos um desafogo de caixa e consegue ter um pouco mais de credibilidade no mercado, já que está conseguindo aí quitar boa parte dessas dívidas. Eu não vou lembrar agora exatamente quem são os credores dessas dívidas, mas provavelmente ainda são aqueles que estavam na negociação na época do Augusto Melo. Por exemplo, alguns empresários, o empresário do Yuri Alberto está no bolo, o empresário do Pedrinho, que foi jogador, que é o jogador do Shakhtar Donetsk. Enfim, várias pessoas que o Corinthians está devendo entraram aí nesse RCE, e o Ministério Público, se eu não me engano, acabou aprovando, e aí o Corinthians vai conseguir pelo menos pagar isso. Eu não lembro se é em 3 anos ou se é em 5 anos. Eu não vou lembrar agora o tempo exato, mas o fato é, esperamos que esses reforços aí do Corinthians consigam dar conta do recado, consigam ajudar aí ao clube, porque realmente o Corinthians está precisando aí de alguns jogadores, e jogadores pontuais. Esse que é o detalhe, jogadores pontuais, já que é necessário, é preciso entrar com muita força de vontade para poder aí ganhar esse título aí contra a equipe do Flamengo lá no Mané Garrincha, no dia 1º de fevereiro. Vai ser um jogo bem complicado, vai ser um jogo duro. Acho que é jogo de 1 gol, no máximo estourando 2 ou 3 gols no total da partida. Mas esperamos aí que o Corinthians entre ligado. Também interessante que o Memphis Depay, o Yuri Alberto, não sei se o Garro vai ter condições de jogo, já começa entrando agora nesse jogo contra o São Paulo, pelo menos nem que seja no segundo tempo, porque é interessante para eles poderem já pegar um pouco mais de ritmo, já que daqui para o dia 1º é rapidão, é um tapa, rapidinho já chega lá no dia 1º. Então quanto mais rápido esses jogadores pegarem ritmo, melhor para o Corinthians. E o outro detalhe é que, enfim, Félix Torres já está no Internacional. Félix Torres, adeus, não vai fazer faixa, que não vai fazer falta, espero que não faça falta, fique por lá mesmo. Inter, exerça aí a opção de compra o zagueiro, melhor zagueiro equatoriano, vai lá, pode ficar com o Félix Torres, não tem problema nenhum, só vai pagar a multa e tá tudo certo. Brincadeiras à parte, Félix Torres foi para o Internacional, e a tendência também é que Kaká seja outro que saia do Corinthians, talvez retorne ao Atlético Paranaense, e é isso. Também aí o Corinthians tem uma negociação avançada por Alisson, volante do São Paulo, é um desejo do Dorival, um jogador de confiança do Dorival. Se vai dar certo no Corinthians ou não, só saberemos quando ele efetivamente for contratado. Também não sabemos se a contratação vai ser efetivada, porque o São Paulo quer algumas compensações. Por exemplo, de início o São Paulo queria André Ramalho, descartou. Depois queria Ranieri, aí tá de brincadeira, né? Aí você vai querer tirar o God of Volância. Não pode. Aí cogitou o José Martins. Também não tem como. O Williams corintiano 2.06, não dá de jeito nenhum. Aí agora o São Paulo talvez queira alguma compensação financeira. Então as negociações realmente estão ocorrendo. Tanto é que Alisson parece que vai ficar fora dessas próximas partidas, até pelo menos se definir essa situação, se ele permanece no São Paulo ou se vai para o Corinthians a pedido do Dorival. E é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters, e valeu!